Como vão vocês, meus irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre? Hoje nós nos encontramos novamente para o nosso estudo de discipulado. Como sempre, Deus tem coisas maravilhosas para nos dizer. Hoje a nossa lição tem um título interessante: Adversidade ou oportunidade. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre a questão da adversidade e como nós nos sentimos muitas vezes frustrados por causa dessa adversidade. O que faz você se sentir frustrado? Como é que é esse sentimento? Eu penso na época em que eu estava criando meus filhos e eu ensinava, chamava atenção e parece que continuavam fazendo sempre a coisa errada. Ou então, no emprego, trabalha, luta, se esforça e o salário continua baixinho. Ou mesmo nas nossas atividades de igreja, a gente passa muito tempo preparando alguma coisa e depois parece que poucas pessoas participam, poucas pessoas dão importância àquilo. Tudo isso nos deixa frustrados. Nós não sabemos muito bem como lidar com essa frustração diante das nossas dificuldades. Hoje Deus tem uma palavra para nós, para nos ajudar a olhar para as nossas dificuldades de forma nova, diferente. Mas antes disso, então, vamos orar. Nosso Pai, te agradecemos por esse momento especial na Tua presença, Senhor. Abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua palavra, para compreendermos aquilo que Tu tens para nos dizer hoje, Senhor. Te agradecemos porque, como uma comunidade de fé, nós podemos nos reunir diante da Tua palavra e aprender mais de Ti. Te agradecemos pelas muitas bênçãos recebidas durante essa semana, dos nossos amigos, da nossa comunidade. Pedimos por aqueles que estão sofrendo, Senhor, que têm sentido mais de perto essa adversidade. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje é um texto bastante conhecido, mas maravilhoso. Ele se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, ó Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Que maravilhosa essa leitura, né? Então, Abacuque foi um profeta que escreveu num período de bastante problema. A terra onde Abacuque vivia tinha sido invadida pelos caldeus e dá a entender que faltava tudo naquela terra, né? Os tempos de Abacuque
não são muito diferentes de outros tempos, até os tempos em que nós vivemos. Tempos de dificuldade, tempos de falta de emprego, tempos de escassez, né? E muitas pessoas, quando enfrentam essas situações, elas entregam os pontos, elas desistem, elas tomam decisões que são negativas. Por outro lado, nós sabemos que Deus trabalha nos momentos de dificuldade. É nesse tempo de dificuldade que surgem novas oportunidades de testemunhar a nossa fé, de mostrar a ação poderosa de Deus. São nessas circunstâncias em que surgem os melhores líderes, em que Deus molda, trabalha as pessoas para que elas superem as suas dificuldades. Então, se é isso que acontece, nós percebemos dois lados, a dificuldade e a oportunidade. Como é que nós podemos ver nesse texto bíblico aquelas lições que são importantes para nós? No versículo 17, o texto fala da figueira, da oliveira, da videira, dos cereais, dos rebanhos, tudo aquilo que era importante em termos de produção para alimentação e o sustento do povo daquela época. Então imaginem vocês, se tudo isso some, né? Porque era muito comum, e ainda é hoje, quando inimigos invadem a terra do outro, saem queimando tudo pela frente, cortando tudo. Eles querem deixar a terra arrasada, não só destruir o povo. Isso acontece com frequência. E nós imaginamos que tenha sido isso que aconteceu também lá no tempo de Abacuque. As tropas inimigas destruíram tudo pela frente e deixaram o povo sem condições de se alimentar. Nessas horas, às vezes as pessoas fazem as escolhas erradas, pensando que estão fazendo a certa. Como assim? Eu, como pai ou mãe de família, preciso prover o alimento dos meus filhos, da minha família. E muitas vezes a gente escolhe a forma errada de fazer isso. Roubando, entrando para vender drogas, procurando o caminho mais fácil, mais direto. E com isso nós fazemos escolhas que não são boas para a nossa família e nem para nós mesmos. Não sei se vocês já assistiram programas na televisão que falam das pessoas que engolem cápsulas de droga para passar nos aeroportos e levar a droga para outro país. Muitas dessas pessoas são pegas no ato. Às vezes elas até morrem porque rompe aquele saquinho de droga no seu organismo e elas morrem de overdose. Em outras situações, a polícia alfandegária pega essas pessoas e elas vão parar na prisão. E aquele dinheiro que elas tinham garantido para sua família acabam perdendo. E a própria família perde aquela mãe, aquele pai que era necessário para sustentar a família. Nós, às vezes, tomamos decisões erradas, pensando que estamos fazendo a coisa certa. Então, nós precisamos pensar muito naquilo que vamos fazer, não tomar decisões precipitadas,
que não vão nos trazer arrependimento. E aí, nesses tempos difíceis, você tem conseguido tomar as decisões certas? Você tem conseguido fazer as escolhas corretas, aquelas que Deus quer para a sua vida? Pense nisso. Uma segunda lição que nós aprendemos desse texto é que a gente precisa enxergar além, olhar mais para frente. As pessoas que perderam os seus bens ficam com medo. Ficavam com medo na época de Abacuque. Medo de não conseguir sobreviver, medo da pobreza. A mesma coisa acontece hoje. Muitas pessoas perderam seus empregos, não sabem se vão conseguir vender aquilo que precisam vender, não sabem se terão empregos, escola, no momento em que essa pandemia terminar. Nós estamos praticamente parados, com funcionamento parcial, tudo isso gera muitas inseguranças com o nosso futuro. Muitas pessoas, diante disso, resolvem esquecer todos os cuidados, tenho que trabalhar, não adianta, vou, mesmo sem máscara, mesmo com o perigo de pegar o coronavírus, não tomo os cuidados necessários e aí muitas vezes são acometidas por esse vírus, acabam adoecendo e ainda adoecendo todas as pessoas da sua família. Precisamos tomar as decisões corretas. A Bíblia nos diz, em Romanos 8, 35 a 37, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, perigo ou ameaças de morte? Mas as Escrituras dizem, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, Abacuque diz, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta nos mostra uma pessoa com fé, uma pessoa que sabe que mesmo diante das dificuldades, Deus está presente na sua vida. Mesmo com tudo aquilo que está acontecendo, a minha fé no Senhor vai me segurar. Eu vou conseguir passar por isso. Todas as dificuldades não abalaram a fé de Abacuque. E você? Como é que você está enfrentando essas inseguranças e as dificuldades do dia a dia? Você consegue enxergar lá para frente, sabendo que Deus vai te sustentar durante esse tempo difícil? Jesus nunca disse que seria fácil a nossa vida aqui. A facilidade que Ele nos dá é o seu amparo, a sua ajuda, a sua presença, para que nós nos fortaleçamos e possamos superar tudo isso. Você tem sentido que Deus está do teu lado? Você tem tentado superar a sua insegurança, se afirmar na fé e saber, ter certeza que Deus estará com você? Chegamos então ao título da nossa lição: adversidade ou oportunidade. Olha que maravilha, Deus trabalha com contrastes. As adversidades vêm, mas Ele nos oferece
oportunidades. Com certeza, durante esse tempo de pandemia, você já ouviu pessoas dizerem: olha, eu aproveitei esse tempo para estar mais com a minha família. Eu trabalhava tanto que eu nem tinha contato com meus filhos. Agora eu estou aqui dentro de casa, estou estudando com eles, estou ajudando nas tarefas de casa, estou convivendo mais com a minha família. Outras pessoas vão dizer para você: olha, eu nunca li tanto a Bíblia e nunca orei tanto como nesse período. Oportunidade, diante da dificuldade, de nos encontrarmos mais com Deus, de estarmos mais próximos dEle, de podermos ler a palavra de Deus com mais frequência. Porque esse tempo de adversidade muitas vezes passa rapidamente e a gente nem aproveita para aprender coisas novas, nem aproveita para rever a nossa vida anterior. Muitas pessoas dizem hoje: nós não vamos nunca mais voltar àquele normal do passado. O nosso normal agora vai ser outro. Nós vamos ter que aprender novas formas de conviver com o outro. A nossa igreja, por exemplo, teve que desenvolver toda uma série de técnicas. Várias pessoas tiveram que aprender a trabalhar mais com o computador. Nós tivemos que criar, bolar, imaginar novas maneiras de contar histórias, de estar presente como comunidade de fé, de nos encontrarmos de forma digital. Deus nos deu este momento para nós repensarmos a nossa vida, as nossas práticas, a maneira como nós fazíamos as coisas no passado. Aproveitar o que existe de positivo e ampliar tudo isso para que nós possamos alcançar mais pessoas, nós possamos ministrar a novas pessoas, que nós possamos estar presentes na vida um do outro de outras maneiras. Então, apesar da adversidade, quando nós nos permanecemos fiéis a Deus, Ele abre novas portas, novas janelas, para que nós possamos ver além, para que nós possamos criar. Ele nos empurra para frente, para que as novas oportunidades sejam aproveitadas. Então Deus trabalha com esse contraste, dificuldade, adversidade, oportunidade, novidade. E isso nos faz crescer, nos torna melhores líderes, melhores cristãos, nos dá novas oportunidades de testemunhar a nossa fé e de levar a palavra de Deus de novas formas. O temor do profeta e das pessoas que viviam no seu tempo foi substituída pela esperança e a confiança em Deus. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Você acredita que Deus pode trazer nessa diversidade novas oportunidades de crescer na vida com Deus? O que você pretende fazer em relação a isso? Você está aproveitando essas oportunidades que Deus está colocando nas suas mãos? Concluindo então o nosso estudo, diante de um quadro desolador, de temor, de aflição, no tempo de Abacuque e no nosso tempo, Abacuque nos ensina que
Quando nós temos uma fé inabalável, nós podemos superar as nossas dificuldades. E mais do que isso, não só superamos essas dificuldades, mas novas oportunidades se abrem para nós, em todos os campos. Pessoas que nem gostavam muito do trabalho que tinham antes, perdem o seu emprego, têm que se virar na pandemia e descobrem novas maneiras de viver. Muitas vezes melhores, muitas vezes até mais criativas do que aquelas que elas viviam antes. E você, como é que está vivendo isso? O que você está fazendo em relação a isso? Você está sendo conduzido ou conduzida pelo Senhor? Vamos orar. Nosso Pai, vivemos em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de incerteza, de dificuldade, de aflição, de angústia. Mas ao mesmo tempo, Senhor, um tempo em que paramos, em que somos forçados a repensar a nossa vida, a recomeçar, a criar, a encontrar novas saídas. Senhor, nos ajude a ver estas brechas, estas portas, essas janelas que se abrem. Ajuda-nos a escolher aquilo que nos traz esperança, Senhor. A rever a nossa vida e colocá-la na Tua direção, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a superar essas dificuldades. Fortalece a nossa fé e nos ajuda, Senhor, a transmitir essa realidade para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos, porque já superamos muita coisa, Senhor, com a nossa mão segura na Tua. Isso nós sabemos, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.